pessoal, bom dia. Estamos novamente aqui para trocar algumas ideias, fazer algumas reflexões. E hoje me foi solicitado que falasse um pouquinho sobre a psicologia infantil, né? Psicologia da infância, psicoterapia da infância, porque é necessário e é importante. Embora algumas pessoas acham que quem faz psicoterapia é que tem problemas, muito pelo contrário, é exatamente para a gente lidar bem com os problemas que a gente precisa de fazer psicoterapia. E como a criança não tem essa autonomia, né, essa percepção de buscar isso, é necessário que a família, né, os pais, os cuidadores se atentem para isso. E, claro, né, basta a gente pesquisar na internet que vai ter um monte de definições, de conceitos, o que faz a psicologia infantil, o que é a psicologia infantil. Mas o mais importante é nós entendermos por que é necessário, né? Por que precisa procurar auxílio, procurar ajuda, e precisamos mais ainda de preparar essa nossa geração pequena, né, para alguns cuidados que até hoje os adultos atualmente ainda têm restrições, não confiam, não acreditam e o que é pior, achar que vai passar. E da mesma forma que os nossos problemas não passam sem a gente tomar conhecimento e buscar auxílio, eu tenho dito várias vezes que a única diferença entre nós e a criança é que a gente já cresceu. Alguns mais, outros menos, né? Mas nós já crescemos e amadurecemos neurologicamente, moralmente, fisicamente. E a criança não, a criança ela precisa de o tempo todo ter alguém olhando para ela, percebendo-a e auxiliando na descoberta desse mundo que é tão diferente para ela. E muitas vezes nós vamos encontrar pais, famílias, cuidadores que por uma insegurança própria, né, não buscam ajuda para a criança porque eles começam a se culpar por alguma deficiência, por algum transtorno, por algum déficit ou até por um comportamento atípico da criança. E por outro lado extremoso, eles acham que simplesmente procurando ajuda para a criança tudo vai se transformar num passe de mágica, e não funciona bem assim, né? Durante a nossa fala nós vamos perceber, e os próprios pesquisadores, que precisa sim ter uma intervenção dos pais, uma participação dos pais, da família, do cuidador, quem seja responsável por essa criança. Não basta simplesmente levá-la a um consultório de psicologia, como é a mesma coisa de não bastar levá-lo ao consultório pediatra, ou neuropediatra, né? Ou psiquiatra infantil. Tudo vai requerer de nós adultos a participação e a orientação, porque a criança não está pronta para isso tudo. Até nós, quando nós estamos num acompanhamento psicoterápico, psiquiátrico, neuropsicológico, nós também precisamos de alguns cuidados de pessoas que estão próximas a nós. E com a criança não vai ser diferente. E a criança ainda requer mais presença, mais carinho, mais atenção, porque ela não tem essa percepção clara, né, do que está acontecendo com ela. Às vezes ela se torna agressiva, depressiva, chora com facilidade, porque ela não sabe bem o que está acontecendo. Então é claro e notório, né, que a psicologia infantil é um ramo da ciência e é um braço da psicologia que vai cuidar das questões psíquicas das crianças. E essa faixa etária, ela requer um profissional, como todas as faixas etárias, mas essa mais especial ainda, porque a criança não verbaliza, né? A criança não tem a mesma expressão oral que nós temos.
ou ela chora, ou ela se cala, ou ela se torna agressiva. Então, esse ramo da psicologia, essa área, precisa de um profissional bem delicado e sensível a essas questões da criança. Não é fácil, nem um pouco, cuidar da criança, né? Perceber a criança. Porque quando está num processo, né, num espaço terapêutico, as ferramentas utilizadas para lidar com a criança são totalmente diferentes da que vai lidar com o adulto. Então precisa que esse profissional seja, antes de tudo, uma pessoa bastante sensível, estudioso, assim como em todas as áreas do comportamento e da saúde. Não tem como nós tratarmos de alguém, acompanharmos alguém, aconselharmos, orientarmos, oferecer auxílio técnico no sentido de cada área da saúde se nós não estudarmos, né? Quem acha aí que já formou, fez uma pós-graduação e está tudo bem, infelizmente está equivocado, porque a gente não tem como parar de estudar. Até porque o ser humano se transforma constantemente, ainda bem, né? Isso faz com que nós vamos evoluindo, mas ao mesmo tempo faz com que a gente se esforce para estudar e para pesquisar, o que faz de nós também um profissional diferente. E considerando a nossa atualidade, nunca tivemos que estudar tanto, pesquisar, ter clareza do que está se fazendo, porque tudo foi modificando, né? Os dois últimos anos foram assim pesados e está sendo ainda para a gente continuar estudando e pesquisando e cuidando das pessoas, a começar de nós, né? Então, a psicologia infantil ela tem um papel muito importante na identificação dos transtornos e dificuldades que a criança apresenta. Agora, como é que nós vamos perceber isso? Não é muito raro chegar a avó, principalmente, né? Eu já atendi vários casos assim, que a avó é que chega, porque geralmente na nossa faixa econômica, né, da saúde da família, geralmente são as avós que cuidam dos netos, porque os pais saíram para trabalhar, ou a mãe é sozinha, ou não sabe cadê os pais e a avó é que cria. Então, eles chegam com as queixas de que eu não aguento mais esse menino, não aguento mais essa menina, eu quero saber o que ele tem. Com certeza, vários de vocês já presenciou esse diálogo assim que o adulto chega com a criança. Mas nós sabemos, e até porque nós já fomos crianças, que nós vamos ter algumas dificuldades, algumas mais fáceis de lidar, outras nem tanto. E considerando as nossas evoluções tecnológicas, mudança de valores de padrão social, nós vamos encontrar alguns comportamentos atípicos que muitas vezes nós não estamos prontos para lidar com eles. Como que é isso? Há alguns anos nós tínhamos a mesma faixa etária da criança, né? Nós já falamos aqui várias vezes de como a criança foi sendo percebida enquanto ser humano, enquanto um ser em desenvolvimento e os cuidados que precisa ter. Com a criação do ECA, né, muito se pesquisa, estuda e se cobra hoje da sociedade, da educação, da saúde, os cuidados necessários para as crianças. Porque como elas vão apresentando transformações, alterações hormonais, alterações de comportamento, percepção do ambiente que ela está e reprodução desse mesmo ambiente, e nós sabemos que nós vamos encontrar muitas crianças com comportamentos atípicos, porque ela vem de uma escola, né, vamos colocar assim, de uma escola familiar, de uma estrutura familiar, que ao entrar em contato, né, como nós sabemos que a nossa personalidade são os nossos caracteres inatos, mas a convivência com o ambiente, nós vamos encontrar alguns transtornos, alguns comportamentos que teve origem ou agravamento no ambiente familiar. E aí se torna para nós um desafio maior,
Porque quando nós vamos fazer a orientação com os pais, estes não estão preparados para, né? Me recordo que eu trabalhei com uma nutricionista, então toda vez que ela ia atender uma criança, ela falava assim: quem faz a alimentação em casa? Porque ela precisava de conversar com essa pessoa, porque não adiantava ela dar uma orientação para uma pessoa que trouxe a criança e essa pessoa não é quem prepara a alimentação, não é quem fica com a criança. E da mesma forma, o nosso trabalho da psicologia na área da infância, né, a psicologia infantil. Eu preciso saber da história dessa criança através dos seus cuidadores, dos adultos que acompanham essa criança no dia a dia. E o que a gente tem percebido? As crianças, elas passam a maior parte do tempo nas escolas ou com a babá. E muitas vezes, quando essa babá vai relatar algum fato com os pais, a grande maioria tem negligenciado. Por falta de tempo ou por não valorizar esse momento que ele é fundamental, ele é crucial no desenvolvimento da criança. E muitas vezes a criança vai desenvolver comportamentos diferenciados exatamente em função da ausência dos pais, da ausência da família. E nós vamos ouvir também de algumas pessoas, né? É uma fase, vai passar. A fase pode passar, mas o comportamento ele vai se propagar, ele vai se ficar mais complexo, porque à medida que a criança vai crescendo, ela vai entrar numa adolescência. E o comportamento, os transtornos, as alterações que não foram trabalhadas na primeira, segunda, terceira infância, elas vão sim se condensar e ficar muito mais complexa na adolescência. E aí a gente precisa entender que esse processo de alterações, de comportamentos diferenciados, de comportamentos que chamam a atenção, é uma forma natural da criança dizer: estou aqui e eu preciso de socorro. Muitas vezes cala-se a criança com algum presente, com o deixar fazer o que ela quer. E aí tem um outro agravante que ela vai aprendendo, que esse comportamento manifesto de agressividade, de depressão, de tristeza, de chateação, ele pode ser satisfeito com algo que naquele momento é interessante. E aí nós temos um grande entrave futuro. Se nós não tivermos um olhar clínico, de afeto, de limite para com a criança, nós não vamos ter adultos saudáveis constituindo uma sociedade. Isso é muito claro, porque não adianta nós dizermos que queremos uma sociedade diferente se as crianças não são acolhidas, acudidas, tratadas, acompanhadas e orientadas hoje, porque elas são adultos que vão constituir a nossa sociedade amanhã. Então a gente precisa lembrar que o processo de amadurecimento da criança, ela é diferente de uma para outra, porque nós somos indivíduos diferentes. E não nos tornamos indivíduos diferentes só porque crescemos e nos tornamos adultos. As crianças também são assim. Até gêmeos, né? Eles são diferentes. Imagina um que nasceu em cada etapa diferente, em cada momento diferente da família. Porque nós sabemos também que a própria classificação de nascimento dos filhos, das crianças dentro da família, eles vão ter processo de amadurecimento diferente. O filho mais velho, ele não vai ter o mesmo ambiente educacional do que o filho caçula numa prole de 4, 5 crianças. Isso também é confirmado tanto por estudos quanto
a olho nu mesmo de observação, quando nós vemos que a família chega no posto de saúde ou que a família chega num consultório que seja para fazer uma simples consulta, nós vamos perceber isso porque é diferente. Os pais, quando têm um primeiro filho, eles têm uma estrutura diferenciada de quando eles vão ter o quarto, quinto, sexto filho. E no nosso meio da saúde da família é muito corriqueiro, né? As proles de 4, 5 crianças. E eu já atendi uma pessoa que tinha 12. O mais velho tinha 20, que foi exatamente o que levou ela a procurar o serviço de psicologia no NASF na época. E o mais novo tinha 6 meses, né? Então, assim, são casos esporádicos, mas não é tão raro nós encontrarmos famílias numerosas e a estrutura se modifica de um filho para outro. Comportamento, amadurecimento, paciência, jeito de lidar, nós sabemos disso. E sabemos também que cada criança nasce com as suas características diferentes. Então, as dificuldades e conflitos mentais, elas interferem, lógico, na adaptação das crianças, da mesma forma que nós. Só que nós já crescemos e aprendemos nos padrões culturais que nem sempre nós vamos expressar os nossos sentimentos, guardada algumas ressalvas, porque tem gente que vai expressar os seus sentimentos independente do que vai acontecer, independente do impacto que vai ter no grupo da qual ela faz parte. Mas nós aprendemos que nem sempre nós vamos expressar os nossos sentimentos. E aí nós começamos a ter problemas de adaptação. Na família, no trabalho. E a criança, o primeiro lugar que ela mostra uma inabilidade para adaptar socialmente é na escola. E daí nós temos um auxílio muito grande da escola. E eu fiquei muito feliz com a última resolução aí da obrigatoriedade de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Tomara que isso realmente seja cumprido e a sociedade, nós profissionais, é que vamos fazer com que isso aconteça, porque auxilia muito, né? Nós mesmos que trabalhamos na saúde, nas periferias, sabemos quanto nós temos de casos de violência, de negligência familiar, negligência emocional, negligência alimentar. Então, precisa de que esses profissionais, eles existam num número razoável, porque não adianta ter só um psicólogo e um assistente social, dependendo do tamanho da escola, né? E isso precisa ser revisto, para que a gente consiga oferecer um suporte para essas famílias e para essas crianças. Muitas vezes nós reclamamos do comportamento da criança, mas a gente não sabe e desconhece o histórico de vida desse serzinho que vai para a escola e é onde ele consegue expandir toda a sua personalidade, seja ela saudável ou adoecida. E aí a escola é um grande parceiro nesse processo de psicologia infantil, da orientação para a família, da conversa com a família, para que a família seja orientada a procurar um profissional. E sabemos o quanto nossa rede, né, é carente desse profissional, é carente do serviço, porque muitas vezes é preciso trabalhar com grupos na expectativa de abranger um número maior de pacientes, de elementos, né, de pessoas, e também não temos muitos profissionais preparados com essa abordagem infanto-juvenil. E nós sabemos que as consequências são bem agravadas, né? Se a gente não consegue esse intercâmbio entre escola, família e família-escola. Na verdade, nós sabemos que a escola tornou-se um local, inclusive de alimentação. Tem crianças que a única alimentação que ela tem no dia
é na escola. E alguns familiares que expressam que é o sossego do dia quando a criança está na escola. Daí dá para a gente perceber o quanto ambos precisam de acompanhamento e orientação psicoterápica, tanto a criança quanto a família. Alguns participam, né, quando tem alguns grupos, outros não se veem preparados para isso, até porque, como a gente disse, a psicoterapia ou só a orientação não vai resolver a situação. É preciso que haja um engajamento do indivíduo. E se na psicoterapia o adulto ele precisa reconhecer que ele é o sujeito de transformação da vida dele, para a criança ele é o suporte para ajudar essa criança a passar por essas situações atípicas e desagradáveis que ele está vivenciando. Então, se nós não temos esse adulto com essa condição para auxiliar essa criança, fica muito mais difícil e desafiador para o profissional que está lidando com a criança. E muitas vezes, provavelmente, é interessante que o profissional que trabalha com a criança oriente os pais a procurar uma psicoterapia também, né? Porque ele vai fazer a orientação no sentido de cuidar da criança. Mas se esse pai e essa mãe não estão preparados, de repente eles precisam procurar um profissional também. Porque a psicoterapia, ela não vai resolver as situações como num passe de mágica. Nós sabemos disso o tempo todo. Como eu falo muito para as pessoas que eu converso, a medicação não vai agir sozinha se você não entrar num processo de olhar para você para receber essa medicação e ela fazer um efeito esperado de cura. E muitos familiares, infelizmente, da mesma forma que colocam os meninos na escola para aprender a ler e escrever e em casa não oferecem suporte e pensa que a escola tem todo essa responsabilidade, vai acontecer com a psicoterapia. Então, provavelmente vai chegar uma mãe e dizer para vocês, olha, não, eu levei no psicólogo, não resolveu. Mas quantas vezes você foi ao psicólogo, o que foi conversado, que orientação que você recebeu, por quê? O psicólogo vai perceber o comportamento da criança através das ferramentas das brincadeiras, que nós chamamos de ludoterapia, né? Dos desenhos, das expressões, vai conversar com essa criança e vai orientar os pais. Se os pais, a família, os cuidadores não seguir as orientações, pouco vai resolver ou quase nada. Aí volta ao mesmo exemplo da escola. A escola tem que ensinar a ler e a escrever, mas a gente precisa dar um suporte em casa. Esse dia eu vi um meme muito interessante, né? Volta às aulas e a menininha escreve um bilhete para a professora que ninguém quis fazer a tarefa com ela. E aí embaixo é escrito, o apoio da família é importante. E claro que é. Porque enquanto ela está aprendendo a ler e escrever e ela se sente importante mostrando para os pais ou para quem está ali do lado dela que ela está aprendendo. Se ela não tem esse suporte, se ela não tem para quem oferecer essa expectativa, mostrar que ela está feliz, ela acaba se fechando. Então a psicologia infantil ela vai atuar muito nesse sentido, de auxiliar a criança, mas a família tem que fazer a parte dela. Nenhum profissional faz 100% do processo se não tiver participação do sujeito que está ali envolvido e de quem está acompanhando, no caso, a criança, né? Então, a gente tem alguns passos interessantes, né, alguns objetivos da psicologia infantil. Alívio para o sofrimento da criança. Vai oferecer um suporte, né? Vai oferecer orientações, vai conversar com essa criança através do que ela está trazendo nos desenhos, nas brincadeiras, né? O desenho é uma ferramenta projetiva muito importante de nós trabalharmos.
é muito enriquecedor a gente perceber como a criança traz nas manipulações dos brinquedos, nos desenhos, nas escritas, nas brincadeiras, o que ela está sentindo. Mas precisa que tenha uma continuidade. Então, muitas vezes, eu sempre digo, né? A criança, quando é trazida para o consultório, para algum comportamento, né, que é alheio a tudo que está acontecendo em casa, os pais precisam também dessa orientação e de fazer também a psicoterapia. Facilita bastante. Porque se a criança recebe uma orientação no consultório e chega em casa ela não tem continuidade, fica um trabalho quase impossível. Igualzinho à leitura e à alfabetização. Do mesmo modo, né? Nós precisamos ter essa percepção de que a criança precisa desse acompanhamento. Descobrir que onde que estão as causas dos comportamentos. Então, é possível que haja algum distúrbio ou desorganização durante o processo. É bem possível. Porque crescer não é fácil. Basta a gente parar um pouquinho e pensar no nosso processo. Nós já estamos adultos, né? Já estamos mais ou menos no caminho escolhido. Mas toda vez que nós passamos por algum processo, por algum fato que nos desorganiza, nós não ficamos bem. Então, às vezes a gente fica muito triste, a gente fica muito irritado, a gente fica com muita raiva, a gente fica num processo de depressão, nós ficamos ansiosos, nós ficamos com medo. E a gente já cresceu. Imagine a criança quando ela está em frente a uma situação que é bem diferente. O exemplo muito usado, né, durante esses últimos anos foi o exemplo do luto. Muitas crianças perderam seus pais, perderam avós, perderam pessoas que faziam parte da sua convivência. E esse é um grande exemplo de que a criança pode desenvolver um distúrbio, um transtorno de comportamento, pode vir à tona alguma característica que ela já possuía e que até então não tinha sido manifesta. Então, tudo isso faz com que a psicologia infantil auxilie a família nesse sentido e auxilie também a criança a perceber o que é que está acontecendo, o que foi que aconteceu, né? Então, esse processo é um processo bem interessante da gente parar e olhar para a criança. Geralmente, as crianças que são filhos de adultos que têm algum transtorno, é bem possível que a criança também desenvolva algo próximo, né? Ou por uma herança genética ou por uma herança de comportamento, de convivência. Tudo isso é levantado e percebido numa entrevista com o psicólogo. Por isso a importância da anamnese, né? E eu sei de muitas enfermeiras que fazem também esse procedimento para entender o que está acontecendo com a criança, principalmente que são crianças que convivem na comunidade, então estão todos os dias ali próximo ao posto de saúde. Então é interessante que a gente entenda o que é que se passa com essa criança para poder oferecer um auxílio. O terceiro, né, ponto importante é o suporte aos professores e ao aprendizado dos pequenos. Algumas vezes, né, eu trabalhei com PSE e eu acho muito importante que as secretarias, né, tanto de educação quanto da saúde, oferecessem um suporte psicológico para os servidores. Na saúde a gente tem essa briga, né? Essa ideia, essa expectativa de que a gente tenha um ambulatório de suporte aos profissionais. Porque muitas vezes os professores, eles estão tão sobrecarregados
com uma sala com 40 crianças, e essas 40 crianças se multiplicam por 4, 5 vezes, ou seja, numa manhã ele passa por 200 crianças totalmente diferentes, cada ser com a sua expectativa de vida, com a sua estrutura de personalidade, com os seus comportamentos manifestos, que muitas vezes passa desapercebido ou que ele não tem nem o tempo de fazer um relatório sobre determinadas crianças e chamar a família, até porque a família nem sempre vai comparecer. Então é um amontoado de emoções pesadas, né? Difíceis de serem elaboradas, porque estão lidando com pessoas diferentes, em fase de desenvolvimento e não têm um suporte. Então, a psicologia infantil, ela faz esse suporte, é um processo, né, de auxílio aos professores e às crianças. Porque, principalmente quando a criança está na fase de alfabetização, é um processo muito novo para ela. E são crianças que vêm de lares que não têm um suporte de leitura, de fala e escrita corretas, são erros de escrita e de fala, porque é uma cultura que vai se propagando, então é uma tarefa árdua, desafiadora, complexa, e eu ainda digo que professores nessa faixa etária, eles são heróis e têm um ideal de vida divino, porque não é uma tarefa fácil, né? São extremamente criativos. Eu acompanho alguns sites, né, de pedagogia, até para entender o que está sendo feito, o que tem de elaborado para as pessoas, né, para oferecer, e são pessoas extremamente criativas. Só que chega um ponto que eles também estão esgotados. E a psicologia infantil, ela entra exatamente nesse processo, para trabalhar junto com o professor o aprendizado dessas crianças, o suporte para essas crianças, para que a gente realmente tenha futuros profissionais, futuros seres humanos, futuros adultos, mais próximo de um padrão aceitável de comportamento adequado, de expressões adequadas, não é um controle, mas uma autonomia sobre os seus sentimentos. É de assustar a expressão das emoções, dos sentimentos das pessoas ultimamente. Tudo é motivo para briga, para matar, e a gente vai ficando amedrontado. Então é preciso, é necessário que as nossas crianças sejam acolhidas melhor, né? Reforço nas aptidões de psicólogos, educadores e outros profissionais. Ah, mas como que é isso? Quando nós temos uma psicologia infantil atuante, nós vamos trabalhar muito mais próximo das crianças. E aí nós vamos reforçar essas aptidões positivas das crianças. Nós vamos perceber o que não está coerente com o saudável e trabalhar junto, né? Então nós vamos perceber alguns movimentos voluntários exatamente nesse sentido, de tirar a criança da rua, de acolher as crianças que são maltratadas em casa, crianças que passam o dia todo fora da escola ou vão para a porta da escola e não entram na escola. Então é um número muito grande de fatos que faz com que a psicologia infantil seja importante para ir percebendo que tanto a pedagogia quanto a psicologia são importantes na vida de um ser em desenvolvimento e crescimento, né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando dentro do consultório de psicologia infantil as questões de conflitos emocionais, comportamentais, nós vamos ter, por outro lado, a pedagogia que vai descobrir e valorizar o potencial desse ser humano. E muito disso nós não estamos percebendo nas nossas crianças.
Por quê? De um lado, nós temos algumas classes sociais que não têm a condição, que não têm o conhecimento, que não valoriza esse tipo de trabalho. E por outro lado, nós vamos ter toda uma aquisição material voltado para estudar nas melhores escolas, ser aprovado nas melhores faculdades, universidades, ocupar todo o tempo da criança com várias atividades esportivas, aula de inglês, de dança, e aí vai preenchendo o dia da criança. Não é isso que é uma pedagogia satisfatória. Eu preciso permitir que essa criança tenha um tempo onde ela se sinta criança. Porque nós estamos vivendo muito nos extremos. Ou eu não tenho conhecimento, ou eu tenho conhecimento, mas eu não agrego a isso. Por quê? Geralmente, quando nós detectamos lá na escola algum comportamento atípico, que de algum jeito está atrapalhando o rendimento da sala, da turma como um todo, a nossa tendência é tirar essa criança do convívio, porque ela está atrapalhando. E aí chama a família para conversar. Só que a família não tem a menor estrutura de acolhimento. E nós vamos ver crianças que vão ser agredidas em função disso. No outro lado, nós temos crianças que vai passar o dia inteiro na escola fazendo um monte de coisas e que quando ela volta para casa à noite com os pais depois do trabalho, ela não tem um acolhimento afetuoso. Cada um está no seu telefone, cada um no seu quarto, cada um fazendo uma outra tarefa. Então, nós precisamos encontrar um jeito, não é fácil, mas não é impossível, de aproximar essas variáveis de valores, de comportamento, para que a gente acolha melhor essa criança, tanto na escola quanto na família. E aí é a ponte da psicologia infantil. Muitos profissionais dessa área vão entrar em contato com a escola, conversar com o professor, depois de conversar com os pais, vai orientar para que juntos essa dupla de conhecimentos, de fazeres diferentes, mas que são tão próximos, possa auxiliar essa criança no seu desenvolvimento, no seu amadurecimento saudável, para que ele chegue na adolescência com menos trauma, porque a adolescência vai ser traumática sim, porque senão nós vamos pensar que a criança fez psicoterapia, ela vai ser 100% adolescente sem problemas. Não é isso. Cada fase vai ter os seus desafios, cada fase vai ter as suas colheitas positivas, mas também terão as suas perdas. Nós começamos a perder alguma coisa desde que nascemos. Só que também começamos a ganhar inúmeras outras. O que a gente precisa trabalhar com a criança nós estamos perdendo isso, mas estamos ganhando isso. E muitas vezes nós não sabemos lidar com a perda e, consequentemente, nós não sabemos conversar com a criança sobre isso. Outro papel do psicólogo na psicoterapia infantil é mostrar para a criança que a separação dos pais foi traumática, mas que ela continua tendo os pais, mesmo longe um do outro, e aí tem toda uma abordagem nesse sentido. Da mesma forma, quando a criança entra na adolescência, porque senão nós vamos ouvir dos pais, esse menino não fez terapia quando era menino, ou quando era pequeno, não resolveu nada. Sim, resolveu. Ele poderia chegar na adolescência com maior dificuldade. Então, a gente precisa observar todas essas questões. E, por último, o que é muito importante, a orientação aos pais. Grande maioria dos quadros de desordem emocional infantil é agravado pela conduta dos próprios pais. Por isso, muitos dos pais são encaminhados, são sugeridos de fazer psicoterapia. Por que são agravados pelos pais? Como eu disse anteriormente, quando a criança manifesta algum comportamento atípico,
que é um comportamento não esperado, que é diferente, que eles, principalmente se já tem outros filhos mais velhos, falam assim, mas fulano nunca agiu dessa forma. Nós tivemos outros filhos, nunca agiram dessa forma. Que é o grande mal da comparação. Isso não facilita, só agrava. Mais ainda, a situação da criaturinha que está ali perdida nos seus sentimentos, na sua emoção. Ou então fala, não, esse menino não precisa de terapia, não, precisa de apanhar. Várias vezes nós vamos ouvir isso. E uma outra situação é que isso vai passar. É só uma fase, passa. A famosa fase da birra, né? 1 ano, 1 ano e meio, 2. Essa fase vai passar. Só que naquele momento, se eu não acolho aquela birra, converso com aquela criança, oriento aquela criança, acolho ela vai entender que ela vai irritar todo mundo até conseguir alguma coisa pela força do grito, do choro, porque aí o adulto passa a ficar sem ação e acaba cedendo a um desejo ou necessidade que naquele momento não poderia ser satisfeita. E aí a criança chega aos 3 anos. Aos 3 anos, para quem gosta de estudar as várias faixas, né, da idade da criança, da primeira, segunda, terceira infância, né, que é uma classificação bastante antiga, mas que ainda faz sentido, a gente precisa estar sempre revendo os nossos referenciais teóricos e atualizando eles de acordo com a nossa sociedade, né? E a gente precisa olhar para cada momento da criança, é um momento de aprendizado e de discernimento do que é certo, do que não é certo, do que é possível e do que não é possível. Isso começa na mais tenra idade, né? E aí, nesse de vai passar, nós chegamos à pré-adolescência e aí os pais falam assim, agora esse menino precisa de uma terapia, precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, de um neuropsicólogo. E aí sai todo mundo correndo procurando um profissional e espera que esse profissional, num passe de mágica, resolva todos os problemas dos comportamentos. E não é assim que funciona, né? Então, dependendo do fato que aconteceu com a criança, ela precisa de ser acolhida e os pais também, em qualquer momento da sua faixa etária. Porque nós vamos ter vários casos de violência física e violência sexual com crianças muito pequenas. E aí precisam de ser todos acolhidos. E nesse momento precisa que o profissional esteja muito preparado e tenha muita sensibilidade para lidar com casos tão complexos quanto esses, né? E ele precisa também estar pronto para orientar esses pais o tempo todo. Então, o que as pessoas acham que psicologia é coisa de gente doida, né? Inclusive nós que fizemos a formação, é mais um ramo da ciência, é mais um pedacinho do conhecimento sobre a saúde mental que todos nós precisamos ter, né? Esses dias conversando com uma pessoa e ela me verbalizou, não acredito em psicólogo. O que é uma pena, porque na verdade ela estava dizendo, eu não acredito em mim. Porque nós não vamos transformar as pessoas, nós não vamos fazer com que os seus problemas deixem de existir. Nós vamos oferecer um suporte, alertando essa pessoa para o sujeito da história dele que ele é. E a grande maioria de quem chega nos consultórios é exatamente o contrário. Eu não consigo ser diferente para mim. Porque é para si que nós precisamos ser diferentes, não é para o outro. Nós precisamos nos acolher, nós precisamos de nos amar, nós precisamos de ter, olhar para nós e acreditar na nossa capacidade. E isso só vai ser possível na vida adulta se nós percebermos que a criança começa a ter essas dificuldades
e levá-la a um profissional competente para isso. Porque senão a gente não consegue transformar as pessoas. E o que leva a buscar um psicólogo infantil, uma psicoterapia, um auxílio, uma orientação? Medo, angústia, insegurança e muitos outros comportamentos. E isso vale para o adulto e para a criança. Porque a criança que ela tem insegurança, ela sofre muito. Ou ela se fecha num processo de isolamento, ou ela se torna extremamente agressiva. São as duas formas que ela encontrou de lidar com a insegurança dela. Quando temos pessoas adultas ao lado dessa criança que tem um maior esclarecimento, ela vai procurar um profissional. Outros nós vamos ver, isso passa, não vai passar. Vai transformar, porque a criança vai crescendo e ela percebe que ela precisa enfrentar o mundo. Como ela vai enfrentar o mundo, aí sim é uma preocupação. Se as pessoas da técnica não está alguma coisa boa, né? Está saindo do eixo, elas precisam de ser orientadas a procurar um profissional. E quando é que eu posso encaminhar uma criança para um psicólogo? Muitos profissionais da área da saúde podem fazer isso. O pediatra, o psiquiatra, todo mundo que tem contato com a criança. A própria enfermeira, que é a que mais tem contato com a criança da comunidade, ela pode fazer isso. Ela pode conversar com o médico, ela pode conversar. O agente comunitário de saúde que está sempre presente na casa daquela família, ele pode orientar essa família a procurar um profissional, a conversar com o médico, com a enfermeira, para ver o encaminhamento. Tudo isso é possível de nós fazermos para que a gente tenha uma infância melhor. Por quê? Se a criança não tiver ajuda para desbloquear o que precisa para continuar o seu processo de desenvolvimento saudável, os sintomas vão piorando. Vão piorando a ponto de, quando chegar na adolescência, ou ser uma pessoa altamente explosiva, sem nenhum limite de afeto pelo outro, respeito pelo outro, ou vai se fechar porque ela precisa ser aceita na sociedade. E quando chegar ali por volta de 30, 40 anos, com certeza vai ter uma eclosão, uma explosão desses sentimentos que foram tão fechados, tão guardados, e lembrando Freud aqui, tão no inconsciente, que um dia esses fantasmas resolvem sair. Porque chega um momento que o adulto não suporta manter essa criança que não foi ouvida, que não foi orientada, guardada, imprensada, exprimida dentro de si. E aí todos os sintomas vêm para fora. Aí são os surtos, são as explosões, são aquelas coisas de que as pessoas falam assim, mas era uma pessoa tão tranquila, a que custo essa criança que não foi acolhida chegou a ser adulta tranquila? É claro que no meio desse caminho, muitas coisas podem se transformar. Algumas pessoas conseguem, mas a grande maioria não. A grande maioria. Porque senão nós não teríamos hoje consultórios psiquiátricos tão lotados. Inúmeros colegas nossos afastados por licença psiquiátrica. Nunca se consumiu tanto psicotrópico. E eu falo muito para as pessoas que eu atendo. A medicação, ela só vai até a metade do caminho. A outra metade do caminho tem que ser percorrida por você através da psicoterapia. E isso precisa ser orientado para todos os nossos pacientes, onde nós estivermos em contato com eles.
muito tem se desenvolvido que hoje muitos psiquiatras, muitos médicos psiquiatras, muitos outros médicos em outras áreas têm orientado para a psicoterapia. Então é necessário que a gente abra esse espaço para as nossas crenças, para a confiança nesse profissional, para que a gente consiga dar conta melhor das nossas fases de altos e baixos que nós todos vamos ter, mas que são aprendizados que fazem parte da nossa vida, tanto da criança quanto do adulto. E se queremos crianças com desenvolvimento saudável, crescimento saudável, nós precisamos percebê-las e, quando não dermos conta, procurar ajuda. Essa foi a reflexão que eu quis trazer para vocês e que a gente continue olhando para nós, olhando para a nossa criança interna com afeto e com carinho. Muito obrigada.